Bem-vindos mais uma vez a estes apontamentos da Casa de Tarot de Lisboa, em que hoje vamos falar de novo sobre um baralho de tarot, e neste caso hoje vamos falar sobre o Crowley. Eu sou o João Caldeira, fui o criador deste projeto, a Casa de Tarot, e hoje tenho mais uma vez este grande prazer de ter comigo o Kimon, que também está com a Casa de Tarot desde o início, e portanto tem tido aqui uma presença muito vigorosa, muito importante. E ele hoje vem basicamente ajudar-me, melhor ainda, vem ele falar sobre o baralho do Crowley, também chamado baralho de Thoth, um baralho de facto muito bonito e que alguns, vamos já lançar aqui isto, e que alguns chamam do baralho maldito. E é hoje que vamos saber porque é que é um baralho maldito. Talvez começamos por aí, ou vamos fazer suspense. Vamos fazer suspense. Sempre vamos fazer um pouco de suspense, claro. Ok, então, por que ponta vamos começar, Kimon? Por que ponta vamos começar, então, por falar neste baralho que tem suscitado bastante polémica? Quer dizer, eu penso que a ponta que foste tu que já deste do baralho maldito. Maldito, obviamente não há nenhuma maldição em cima do baralho, mas visto de um ponto de uma perspectiva clássica, também cristã, agnóstica, quer dizer, toda a história que teve o baralho do tarot até o Wade, sendo o Wade realmente o culminar dessa evolução, o Crowley saltou para fora e introduziu ali elementos que não são cristãos e que contradizem muitos valores clássicos cristãos, não básicos, mas na maneira de ver a vida. Ele em muitas coisas vai contra a igreja, contra uma percepção mais clássica da virtude e do pecado. Inclusive ele diz que não existe pecado, que já é um pecado. E o baralho do Crowley tem ligações, dizem alguns, com os tais lados malditos, quer dizer, tem ligações com o nazismo. Será que tem ligações com o nazismo? Não, ligações com o nazismo não tem. Crowley na sua vida fez tudo e mais alguma coisa. Ele trabalhou para a contra-espionagem, para a espionagem, trabalhou do lado dos alemães bem no início, depois virou-se contra os alemães, trabalhou para a espionagem ou como informante para a Churchill, para a Inglaterra. Quer dizer, basicamente é uma figura que não dá para definir e penso que é muito injusto tirar uma pequena faceta dele e depois tirar conclusões sobre todo o resto. Então, portanto, no fundo consideras que esta ideia do baralho maldito vem sobretudo de ser algo que não está tanto em sintonia com a religião e com conceitos da época que de fundo também lhe dão esta auréola de algo não muito bom ou não muito correto. Sim, e sobretudo isso vem do facto do Crowley ter sido um mago abertamente, quer dizer, não só um estudioso como o Wade, mas ele praticou magia cerimonial, também o que na época se chamava de magia negra e sobretudo magia sexual. E isto em si já era algo, obviamente, demoníaco. E esse demoníaco seria um demoníaco realmente que da tal magia negra, porque há estas confusões nas pessoas sobre magias negras, brancas e hoje até neutras. Como é que tu consideras esta magia do Crowley? Quer dizer, Crowley foi uma dessas pessoas, como eu já disse, que fez tudo. E ele fez das coisas mais brancas até as coisas mais negras. E foi uma pessoa de um tamanho, como foram outras pessoas, como Blavatsky, por exemplo, que são muito difíceis de encaixar em nossos parâmetros. Quer dizer, é alguém que ultrapassou todos os limites, em todos os lados. E nesse sentido, claro, quer dizer, se uma pessoa que ultrapassa os limites é influenciada por Satanás ou é magia negra, então certamente ele foi. Agora, o nosso mundo do século XX, nesse sentido, certamente também é maldito e também passou por todos os limites.
Então agora o que se calhar iremos fazer um pouco é olhar para algumas das cartas deste baralho, que de facto é um baralho muito bonito, que é um baralho com uma intensidade de cor, uma intensidade de design. Como dizias há pouco, antes de começarmos aqui esta conversa gravada, é um baralho que se continua do ponto de vista gráfico, do ponto de vista da comunicação, continua a ser um baralho muito moderno, muito atual, muito olhamos para as imagens e percebemos que graficamente tem um impacto que não se perdeu com o tempo, com a época, não é? Então vamos olhar aqui um pouquinho as cartas e vamos começar com este Hierofante. O que é que te suscita este Hierofante, visto que foi uma carta que aqui escolhemos em conjunto e que achaste que seria de destacar aqui? Quer dizer, o Hierofante, obviamente, é Crowley ele próprio também. E talvez tenha que se dizer alguma coisa antes. O Crowley sempre extrapola, aumenta, põe a perspectiva do Waite para uma perspectiva mais cósmica ou mais profunda psicológica. Quer dizer, o Crowley é um baralho que certamente é mais abstrato do que o Waite, o que não significa que o Waite seja raso ou não quero ser entendido de uma maneira que o Waite seja menos, não é isso, mas são duas perspectivas, uma mais da teoria, da energia, energético, o outro mais Waite, com situações clássicas, cenas da vida. Portanto, o Hierofante aqui, nós temos uma figura que nós temos o Hierofante como uma pessoa com o pentagrama no peito, quer dizer, onde está o chakra do coração. Dentro desse pentagrama vemos uma pequena criança, que seria o filho mágico, que seria o novo homem. Isso pode ser o super-homem de Nietzsche, pode ser o homúnculo de Fausto, ou quer dizer, o novo homem que está a ser criado com uma consciência superior. Isso é o pentagrama, e depois à volta de todo o Hierofante temos o hexagrama, que é o símbolo do macrocosmos, sendo o pentagrama do microcosmos. Quer dizer, o que essa carta mostra é uma harmonia total da pessoa desperta, iluminada no mundo. Ok. E no fundo, esse despertar, essa iluminação que esta carta, no fundo, nos transmite e que é, no fundo, algo que tem a ver com o Hierofante, a carta do professor, do ensinador, do comunicador, não é? Ela é uma carta poderosa porque nos lembra sempre o mestre e o aprendiz e as sabedorias e as trocas de papel, pelo menos para mim vem sempre ao de cima, as trocas de papel que vamos tendo ao longo da vida e que nos levam ao nosso crescimento, porque às vezes o aprendiz ensina ao mestre. Sim. Ok, vamos então passar dessa carta, vamos aqui até esta outra, que é o carro, que é uma carta vigorosa, poderosa, em todos os baralhos em geral. Ela vem com energia de avanço, de brilho, de algo muito, muito forte. O que é que achas que neste Crowley, ou neste baralho de Thoth, como também é chamado, esta carta tem de especial? Quer dizer, esta carta, como todo o baralho, é uma carta mágica. E em cima desse carro, no baldaquino, em azul, está escrita a palavra Abrahadabra, quer dizer que é a palavra mágica por excelência. Magia, segundo Crowley, era a arte de provocar mudanças conforme a sua própria vontade. Isso é uma das definições da magia mais vastas e ao mesmo tempo mais profundas, também tirando a magia de uma coisa espetacular. E, quer dizer, este carro é um carro mágico, é um carro da evolução do caminho mágico individual. Nós vemos no centro o Graal, que está virado para a frente, e não é uma coisa estanque, mas é um redemoinho. Ao mesmo tempo parece um alvejar, um alvo de uma seta imaginária. E o interessante é que a figura do carro não é uma figura vitoriosa como é no Waite, mas é alguém que ainda está a caminho, está de armadura, com o capacete fechado, sendo uma armadura algo que
protege de fora, de ameaças exteriores ou de influências que possam nos tirar do caminho, mas também uma armadura é algo que nos protege de nós mesmos nos dispersarmos e sairmos. Quer dizer, toda essa carta, o motivo é realmente o foco mágico e a direção da vontade mágica. Então, vamos dar aqui uma olhadela a outra carta também muito forte, muito poderosa, aliás o próprio nome dela, que é a Carta da Força. Vamos então espreitar aqui a Carta da Força, que tem aqui muito brilho, esta cor vigorosa, esta cor intensa da carta é muito bonita. O que é que encontras, mais uma vez vou passar aqui a palavra, o que é que encontras nesta Carta da Força? Mas essa carta é interessante historicamente também, porque a carta mais antiga, já no Visconti, por exemplo, mostra o Hércules com uma moca a matar ou bater no leão. Quer dizer, é uma força bruta, física, que depois, ao longo dos séculos, pelo Wade, foi transformado numa força de iluminação, de amor, de cariz cristão clássico. É uma mulher de branco que está a dominar o leão, mas é com a força do amor, como é a dominação cristã de Jesus. Uma carta de humanidade, porque sim, pelo menos eu sempre sinto isso. O facto de ser uma mulher, não quer dizer que em todos os baralhos assim seja, mas há qualquer coisa de humanidade nesta mulher, nesta sensibilidade do lado feminino, que domina a força bruta, a força intensa da natureza, da vida. Não é? Sim, de humano, mas também de sobre-humano, como também a crença cristã, no fundo é uma chamada quase sobre-humana. Pode-se argumentar também que o Crowley mostra de facto mais o lado humano, mais próximo de nós, porque o leão aqui não é um outro, não é um parceiro controlado, mas é uma mulher nua a cavalgar em cima desse leão. Ela tem as rédeas na mão, portanto controla esse lado físico da sombra, mas tem prazer nisso. Toda a carta evoca prazer. Ela tem mais uma vez o Santo Grau para cima, de onde sai um novo dia e uma nova realidade. O Santo Grau também sendo um útero lá dentro com o ovo fertilizado. Ok. Vamos então aqui dar uma olhada às duas últimas cartas que hoje escolhemos. A próxima é uma carta poderosa também, é a carta do pendurado, que eu devo dizer que tantas vezes é traduzida para português como um enforcado, que é tão mais complicado. Criou-se aqui uma confusão em termos de tradução e de questões de língua, porque ele não está enforcado, está pendurado. Mas este pendurado, que muitas vezes é considerado o traidor, do ponto de vista antigo, esta seria a carta do traidor. Pelo menos na Idade Média algumas pessoas a referem como tal, e realmente aqui o Crowley dá-lhe uma dimensão muito dura, porque esta figura está pregada de facto. E isto dá uma dureza maior. Quer dizer, para mim as épocas marcam muito a visão e a representação das cartas como elas aparecem, e portanto dá esta sensação de que para o Crowley este pendurado era de facto uma carta muito difícil, muito dura. Será que de facto tens essa ideia também? Essa carta é difícil, talvez sim, talvez não. Eu achei interessante mencionar a palavra traidor, que está a ser punido e crucificado de cabeça para baixo. Quer dizer, Cristo foi crucificado por ser um traidor. Nós não estamos muito longe dali. Traidor, na verdade, o que é que significa? O que é que está a ser traído? Pode ser a pessoa a si própria a trair e cair no papel de vítima, o que nesse caso de Cristo obviamente não foi assim, mas seria um caminho muito humano, muito popular de todos nós. O outro caminho é realmente o caminho do sacrifício para um bem maior espiritual. Portanto, o enforcado tem essas duas vertentes. Como a própria figura, nós temos o símbolo do enxofre, que é o fogo alquímico, e o enforcado é esse símbolo virado ao contrário, quer dizer, é o fogo que está a entrar nas profundidades e é capaz de iluminá-las.
Então, vamos. Agora que falámos um pouquinho do pendurado, teria muito mais, claro, como todas as cartas têm muito mais para ser falado. Vamos aqui dar uma olhadela a uma última carta, que é uma carta também muito interessante, algo polémica às vezes na maneira como é vista, que é a carta do diabo. E aqui, neste baralho, a carta do diabo é muito curiosa, muito interessante. É uma cabra, aqui é uma cabra especial, mas não aparece a imagem de um ser, um diabo, não é? Assustador, aparece uma cabra. E isto altera também, é uma forma diferente de olhar esta carta, não é? Sim, e é uma cabra que está a sorrir e que tem flores da primavera na cabeça e tem duas espirais, os cromos fazem duas espirais. Uma é da decomposição até a composição, que são as duas forças básicas da natureza, é o criar e o descriar. E tem muitos símbolos nisto. O bastão divino está a subir, por exemplo, no Mago do Crowley, o sol está acima da cabeça do mago, quer dizer, é um ideal acima dele. No caso do diabo, nós estamos a ver que termina na altura do sexo, quer dizer, são os impulsos, são os instintos. E depois temos uma outra coisa que nós nunca devemos esquecer de olhar para aquilo que realmente se vê em primeiro plano na carta. Nós estamos a ver um falo com dois testículos e o significado de facto é este, com todas as suas implicações. Quer dizer, pode ser o poder ou pode ser a criação. Porque é uma carta que habitualmente está muito ligada à ideia de sexualidade. Mas podemos alargá-la, de facto, porque ela tem a ver com instintos, tem a ver com emoções, tem a ver com a intensidade de vida, com o poder de vida, não é? A palavra diabo, que seria o anjo caído na terra, acaba por nos trazer uma ligação do céu e da terra. Se nós tirarmos o lado punitivo também, que às vezes esta carta nos traz ao de cima, de que este anjo foi punido, lançado para a terra, onde vai experimentar o desejo, que traz também sofrimento, a pobreza, a doença, portanto, estas questões que são de algum sofrimento. Então, esta carta tem esta dualidade tão interessante que é a ligação do céu e da terra, em que nos baralhos em geral, não neste, nos lembram o anticristo, mas que podemos dizer, se calhar, pelo outro lado, que poderá ser o próprio Cristo, o poder do Cristo na Terra, o poder dele em termos de criação, em termos de milagre, em termos de força, em termos de energia, em termos de desfrutar da vida e de purificar até, eventualmente, a própria vida. De alguma forma, isto encontra eco no que tu vês nesta carta? Encontra pela metade, porque Crowley pensou no Dionísio, quer dizer, Dionísio e Apolo seriam essa dicotomia clássica dos dois deuses, um de cima, um de baixo, um do céu, outro da terra, e o diabo do Crowley é o deus da terra, que obviamente também leva à sublimação e leva ao desenvolvimento. Por exemplo, no Fausto de Goethe, quando aparece o diabo, o Fausto pergunta-lhe, ele não sabe quem és tu? E o Mefistófeles, que é o diabo, diz: eu sou uma parte daquela força que sempre quer o mal, mas cria o bem. Quer dizer, o diabo é necessário até a metade do caminho, mas ele não se consegue levar por si próprio. Agora também o outro lado, chamemos de Cristo, o lado de branco, sem a força primeira, também não tem um fundamento onde começar a atuar. Quer dizer, nós estamos no corpo, nós temos que entrar no corpo. Essa é a mensagem de muitas cartas do Crowley, que inclusive a sexualidade e o corpo é necessário, é bom, e depois abre caminho para mais. Okay. Portanto, temos aqui toda uma série de cartas muito vigorosas, muito importantes, que podem ser vistas também de muitos ângulos. Este hoje que nós abordámos, este ângulo do Crowley, neste baralho que é o Thoth, mas elas merecem e têm muito mais para ser desenvolvido. Mas pronto, hoje iremos ficar por aqui. Kimon, obrigado. Não sei se queres acrescentar alguma coisa de importante ainda ao que dissestes. Não, penso que não. Eu acho que, talvez voltando à suposta maldição, penso que é importante ver que essa maldição foi
pronunciada por uma sociedade. E Crowley foi contra imensas coisas, imensos valores, sobretudo ligados à sexualidade, à sensualidade. E essa sociedade, então, jogou uma praga em cima dele, mas eu penso que hoje em dia isto nunca aconteceria e já não faz sentido. Essa superstição da maldição acho que é algo que, no fundo, está ultrapassado. Ok, eu penso que isto dá, no fundo, uma noção importante de que há coisas que vão ficando numa tradição de uma forma negativa e que, de certa maneira, nos impedem de aproveitar o melhor das coisas. E, neste caso, este baralho é magnífico. Tem também um lado astrológico muito importante, que os apaixonados da astrologia poderão encontrar aqui muitos motivos de estudo. Mas pronto, vamos deixar isso para outra oportunidade, o lado astrológico do tarot, para o qual este baralho é de facto um baralho muito interessante e pode ser uma fonte de estudo muito grande. Agradeço ao Quimon, agradeço a todos vós desse lado por terem estado connosco e até breve.